só vai passar para o ajuste da rotina depois que você souber por que ele acorda. Primeiro, clareza. Depois, descartar as causas. Terceiro, ajuste da rotina. Quarto, identificar quais associações estão atrapalhando o sono do bebê. E uma coisa que é comum, e eu preciso alertar vocês, eu preciso que vocês entendam, pode ser que o sono piore no início dos ajustes. Por quê? O que é piora? É muito comum notar um bebê assim, um bebê mais agitado, um bebê. Por quê? Quando você muda esse processo, quando você faz alguma mudança, teu bebê não gosta de mudança. A gente não gosta de mudança. Imagina um bebê. A gente que tem pleno conhecimento, a gente consegue saber o que está acontecendo e a gente não gosta de mudança. Imagina o teu bebê. Primeiro dia de aula de vocês na faculdade, na escola, qualquer coisa do tipo. Primeira vez que você dirigiu, primeira vez que você fez qualquer coisa. É estranho. A gente fica sempre com aquele alerta ligado para o bebê também. Então é preciso lembrar disso. Quando você começar a mudar, ele vai estranhar. Tudo vira rotina. Até mesmo você botar teu bebê para dormir na sala de frente para a TV, isso também vira rotina. E aí você tá há 5 meses assim, tá? Você tá há 5 meses, o bebê sempre dormiu na sala, no carrinho, na sala, tudo claro, de frente para a TV, assistindo o Mundo Bita. E aí, de repente, você viu aquele meu story de ontem, deu 600 e tantos compartilhamentos sobre os prejuízos das telas. Aí você vai e desliga a TV. Teu bebê que tá há 5 meses dormindo, assistindo TV. Aí você vai e desliga a TV. É claro que ele vai estranhar. Então, se ele estranha, ele chora, ele fica mais agitado, ele fica mais irritado. Você está fazendo alguma coisa errada? É claro que não. Você está fazendo alguma coisa ruim? É claro que não. Você está fazendo bem para o teu bebê. E podem falar o que for. Telas, exposição às telas é ruim para o bebê. Tá? Você pode falar o que for. Você pode dizer assim, mas eu não tenho tempo. É a única forma que eu tenho de distrair, de entreter o bebê. Mas é ruim para o bebê. Minha função como pediatra é te falar o que é bom para o teu bebê. Segundo a sociedade, segundo o ministério, é te falar o que é bom para o teu bebê, para a saúde do teu bebê. E exposição às telas é ruim. E aí, se ele está há 5 meses assistindo e você muda, e você tira, ele vai estranhar. Então, é muito comum que piore no começo. Então, lembrem disso. O que a gente pode fazer para não piorar no começo, para não ficar ruim? E devagar. Uma coisa que eu faço com as minhas alunas, chamado Desafio de 7 Dias. Ela manda a rotina delas, 7 dias, eu avalio e mando um checklist por escrito, na ordem de que eu considero prioridade para ela ajustar. E é importantíssimo que vocês, seria interessantíssimo se vocês fizessem a mesma coisa. Façam um checklist do que precisa ser ajustado e ajusta na ordem, e ajusta nessa ordem. Não tenta ajustar tudo de uma vez, porque se uma coisinha só o fato de você desligar a TV já vai deixá-lo mais alerta, mais irritado até. Imagina se você desliga a TV, escurece o ambiente, enfim, bota para tirar mais sonecas, muda tudo. Ele vai estranhar muito. Certo? Então vai com calma, faz teu checklist, para quem for entrar na mentoria vai receber o checklist, e aí segue na ordem. O que é prioridade? Essa é a ordem de prioridade. Clareza, descartar, ajuste de rotina, associação. É seguindo essa ordem aqui também. Por isso que eu digo, executem uma coisa de cada vez. Porque se fizer todos os ajustes que você aprendeu de uma vez, pode até acelerar teu desempenho. Ok, se você tiver muita coisa para ajustar e for fazer de uma por uma, vai demorar? Vai. Por isso que eu deixo bem claro a regra dos 6 meses. Eu espero que em até 6 meses você consiga. Eu aposto que em até 6 meses de execução vocês conseguem. Algumas vão ser antes, algumas vão ser depois. A Mila conseguiu em 1 mês e meio, a Annelise em 5, a Camila em 10 e a Lulu em 2 meses. Então, assim, em média, vai dar 6 meses. A regra em até 6 meses, eu aposto que de 6 meses de execução, eu aposto que todos vocês vão conseguir. Um de cada vez, um ajuste de cada vez. Vão com calma. Fazer tudo, as chances dele estranhar são muito grandes. Se ele estranhar, as chances dele chorar por causa disso são enormes. Se ele chorar, as chances de você desistir é quase 100%. O risco de você desistir é quase 100%. Então, você deve dividir isso em ciclos evolutivos. Estuda, lista os pontos, executa um. Reavalia. Estuda, lista os pontos, executa o outro. Depois executa o outro. Esses ciclos evolutivos que eu chamei de desafio de 7 dias, que na verdade não duram 7 dias, duram 15. Você faz 7 dias avaliando, 7 dias executando. 7 dias avaliando, 7 dias executando. Isso porque algo passa normalmente a fazer parte da rotina do bebê, pelo menos 7 dias de execução. Você pelo menos 7 dias ajustando soneca, que isso vai começar a fazer parte da rotina do bebê. Pelo menos 7 dias ajustando o ambiente, que isso vai fazer parte. Por isso que eu já fiz há alguns meses
vezes um desafio aqui entre vocês, desafio 7 dias sem tela, você passar pelo menos 7 dias sem expor o bebê às telas e depois me diz a diferença, para você que expõe, para o bebê que assiste TV, para o bebê que assiste celular, pelo menos 7 dias sem telas e depois me diz a diferença. Quase 100%, não, nada é 100% nessa vida, mas quase 100%. Percebeu diferença? Olha, agora ele está mais calmo, agora as sonecas estão melhores, diminuiu o despertar noturno. Vi muito relato assim. Agora, se você estudou, avaliou as causas, executou, ajustou a rotina, executou tudo conforme, a tendência é ir melhorando progressivamente. São as etapas da mãe. Você começa, você chega aqui como uma plantonista, aquela mãe que passa a noite acordada. Plantonista porque é do tempo que eu dava plantão. Eu comecei esse Instagram no tempo que eu dava plantão na urgência. E vocês ficavam acordados comigo, conversando comigo, nos stories e nos directs. Aí eu comecei a chamar vocês de plantonistas. Até hoje eu chamo. Você chega aqui plantonista. Aí você começa a estudar, assistir aula, executar um monte de coisa. Aí teu marido vai te chamar de a louca da rotina, tua sogra vai te chamar de a louca da rotina, porque você está colocando saco de lixo, você está colocando cartolina, você está colocando... Enfim, você teve tanto trabalho para ajustar um quarto bonitinho para o bebê e agora você está colocando cartolina para evitar que a luz passe. Você está colocando... O que mais vocês colocam? Cartolina, enfim, qualquer coisa que impeça que a luz entre. Ou, não, esse bebê já vai dormir de novo. Aquele bebê que só tirava uma soneca no dia. Aí você percebe, não, meu Deus, ele precisava de 4. Meu Deus, ele precisava de 3. Aí teu marido já vai dizer, ele vai dormir de novo. Então é comum, no início, você vira a louca da rotina. Você sai de plantonista para a louca da rotina. Aí começa a ter resultado. Aí o bebê começa a tirar mais sonecas. Aquele bebê que entrava na hora da bruxa, no efeito vulcânico, todo final de dia, agora já não entra mais. Agora é um bebê que chora menos. Agora é um bebê mais calmo, que sorri mais, porque ele não tá cansado, ele não tá irritado. Aí você vira mãe de bebê bonzinho. Com o tempo, com os ajustes, você consegue ainda mais, vai melhorando ainda mais. E aí ele dorme a noite toda. Quantas de vocês agora não estão ouvindo de outras pessoas? Nossa, como você tem sorte. Nossa, como teu bebê é bonzinho. É porque não estão vendo os bastidores, só vê o palco, só vê o que acontece no palco, o bonito do bebê bonzinho. Não vê os bastidores de tudo isso para você chegar até lá, não é isso? Então, é assim que acontece, tá? Até que você consegue que durma a noite toda. Aí uma aluna minha das primeiras turmas, ela foi e disse, não, eu tô tão snob que as pessoas olham para mim, perguntam como é que tá o sono do bebê e a maioria já pergunta, vê se isso acontece com você também, a maioria já começa perguntando, assim, e aí, tá acordando muito? E aí, tá difícil, né? Elas não perguntam se já tá dormindo a noite toda. Por quê? Porque não é comum. Então é aquela coisa, e aí, tá acordando muito? E aí a Joyce, ela foi e disse, toda vez que me perguntam isso agora, eu dou um sorrisinho de canto de boca e falo, não, até que tá bom, ele dorme 10 horas. Então ela começou a dizer, não, eu tô me sentindo tão snob, e aí ficou aquela coisa e pegou. Pegou agora vocês mesmos, se chamam de snob, e é um apelido carinhoso.